Os mitos são aquilo que cria a identidade dos povos. Isso desde os gregos, romanos, judeus, etc. E o que são os mitos? Eles são as histórias dos sábios, heróis, deuses que dizem respeito a um povo, ou no caso a Deus. No caso de por exemplo, do Islã, as interações que eles creem, que os árabes creem. No caso, não são árabes, mas todos aqueles que creem no Islã, que os muçulmanos creem. O Islã é a história das interações entre Alá e Maomé, e tudo que veio disso. Os gregos têm a Ilíada e a Odisseia, os romanos a Eneida, os judeus a promessa feita por Deus a Abraão e o que veio disso. E basicamente tudo que foi escrito sobre esses eventos que eles creem, que suponho que estava em tradição oral, e ao longo das eras, ao longo de séculos, isso foi escrito em vários livros, que eles chamam de Taná, e também tem outros nomes para se referir aos livros que são o registro escrito das histórias orais que foram passadas por tradição oral. Lendo a carta de Pedro Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, vejo que a religião católica foi essencial na formação do mito que fundou esta terra, que fundou o Brasil, que nem por este nome foi chamada esta terra onde estamos. E isso é ilustrado pelo nome que os portugueses deram a esta terra, que no caso que o capitão nomeou esta terra porque não foi apenas um barco, um navio no qual Pedro Álvares Cabral, no caso Pedro Vaz de Caminha, navegou para encontrar esta terra. Era uma frota, basicamente, com vários navios. O capitão nomeou esta terra de Terra de Veracruz. E também o monte que ele encontrou de Monte Pascal. Pascoal, no caso, foi o nome que ele usou. Nome esse que se refere à cruz de Cristo. Ou seja, uma referência à religião católica, à cruz de Cristo. Não uma referência ao espiritismo, não uma referência ao Islã, ao judaísmo ou qualquer outra religião, seja tal religião moderna ou tal religião, digamos assim, tradicional, como no caso do judaísmo, mas a religião católica, terra de Veracruz. Como o homem é um ser essencialmente religioso, negar a religião católica não libertará o homem das leis morais e códigos de conduta, das crenças sobre o mundo que vem desta religião. Como me parece que só se vence aquilo que se substitui quando uma religião tradicional, seja esta o judaísmo, seja esta o Islã, ou no caso do Brasil, o catolicismo, é negada quando uma religião tradicional, ou mito fundante, o mito fundador de um povo é negado, outra coisa será posta no lugar daquilo que foi negado. Porque o homem não é, digamos assim, nós não somos Adão e Eva. Nós não somos os primeiros a pisar no mundo. Nós estamos numa corrente de causa e efeito, de ações que foram tomadas, de escolhas que foram feitas por pessoas que existiram há milhares e milhares de anos antes de nós. Então, nosso idioma, por exemplo, só usando isso como exemplo, possui palavras como alface, por exemplo, que tem origem árabe. Ou seja, por que o idioma português tem palavra de origem árabe? Por conta da ocupação muçulmana
moura da Península Ibérica. Ocupação essa que se deu quando houve a invasão. Então, basicamente não dá para você viver sem algum mito fundador, sem alguma religião, para que você se oriente no mundo. Então, ou você terá algum mito moderno, que foi feito, por exemplo, há poucas décadas, há poucos séculos, ou terá um mito de uma religião tradicional, que foi feita, que foi, digamos assim, criada segundo as interações de Deus com os homens. Uma breve correção sobre o que eu disse. O Taná é um termo geral para se referir à Torá, que compraz os livros referentes à revelação dada por Deus a Moisés. Ao Neviim, que no caso tem uma apóstrofe, se escreve Nevi, apóstrofe Im, e ao Ketuvim. O Taná é um termo geral que se refere a toda a Bíblia hebraica. E também que Pedro Álvares Cabral foi quem liderou a expedição portuguesa, enquanto que Pedro Vaz de Caminha foi quem escreveu a carta entregue ao rei Dom Manuel. Olha, é basicamente isso. A tese é que todos os homens, digamos assim, o ser humano é um ser que é um animal religioso, pode-se dizer assim, se chamar assim, e que só se vence aquilo que se substitui. E o mito fundante desta terra, pelo que me parece, é o mito do catolicismo, do católico luso que, navegando por mares nunca dantes navegados, descobriu esta terra e a chamou de Terra de Veracruz. Olha, tu, tendo gostado do vídeo, tu pode se inscrever, tu podes comentar e tu podes me dar algum dinheiro, me honrar com algum dinheiro, com base em quanto tu viste que tal vídeo te ensinou, te educou e te ajudou a compreender tal qual coisa que tu querias compreender. Que Deus Altíssimo te abençoe.